Boa noite. Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, a redenção completa e verdadeira para todos nós, já, definitiva, agora, completa. A pergunta da semana é muito gostosa, saborosa. A pergunta é, precisa de sobremesa? Mas também depende da resposta, porque se falar que não precisa, pode ser que muita gente não goste disso. Está no projeto Likutei Sirot, esse é o capítulo, volume 21, Parashat Beshalach, é a segunda sirá de Parashat Beshalach, na qual a gente atravessa o Mar Vermelho, o Yam Suf, depois de sair do Egito e indo em direção a Har Sinai para receber a Torá. Então, como vocês podiam esperar, a verdade é que não precisa de sobremesa. Não é proibido. Pode ter, mas não é obrigação. Está ligado com o prazer verdadeiro. Se o prazer está ligado a não ter a sobremesa, então claramente não deve comer a sobremesa. Um exemplo claro, normal, corriqueiro, né? Pessoas que estão fazendo dieta ou que faz mal, de algum modo, comer a sobremesa, para elas o bom é não comer. Elas sentem um prazer por conseguir vencer a vontade de comer. Geralmente, sobremesa é uma coisa boa, que está ligada a prazer, mas de algum modo a cabeça pode controlar o prazer da pessoa em não comer. Então, nesse caso, e é o caso que a gente vai explorar, é melhor não ter a sobremesa. A questão é como chegar nesse nível de ter o prazer por não comer. Não só como dieta, como também chegar num nível mais elevado de não se ligar e estar preso de algum modo ou dependente desse tipo de prazer. Mas tem um nível mais elevado ainda, que eu cheguei a pensar até em botar que precisa assim da sobremesa. Quando a gente chega num nível no prazer por comer, mas não pelo sabor, não pelo apetite, muito menos pela gula ligada a essa coisa gostosa, mas é pelo prazer de como será no futuro, quando o Mashiach chegar, que terá uma grandeza no que é material, no que é ligado ao corpo, ao físico. É isso que a gente vai conversar e pode dar um prazer ao saber que a sobremesa é uma coisa boa se a gente come não pelo prazer do gosto, mas pelo prazer de sentir já como vai ser no futuro. Vamos chegar lá. Está baseado num passuco, num verso, como sempre, ligado a essa nossa paraxá, que fala, Vayamar Moshe, Ichlu Hayom, Moshe fala para comer hoje em relação ao maná, ao man, ao alimento que vinha do céu, um presente de Hashem, que Shabbat Hayom la Hashem, Hayom lo timsa'u basadeh. Como tem 3 vezes a palavra Hayom, 3 vezes, está ligado sobre o man, como ele era distribuído no Shabbat. Antes, não era o Shabbat, fala Hayom, Hayom, Hayom. Então, daí os sábios entendem que tem que ter 3 refeições no Shabbat. Uma de noite na sexta-feira, uma de dia no próprio Shabbat, no sábado, e uma que é a terceira refeição, chamada Seudat Shelishit, a terceira refeição que é antes do término do Shabbat. Então tem cidade de 3 refeições no Shabbat, ligados ao maná, como eu falei, que é a alimentação, a refeição do Shabbat, né? Era também em todos os outros dias da semana. E uma opinião principal é que a refeição é através de pão, né, que a gente come a halá, geralmente. E na Seudat Shelishit tem 4 opiniões. Uma que é o pão também, como é nas outras 2 refeições, mas que pode ser através de bolos e biscoitos, ligado a mezonot, mazon também alimenta, né? Mezonot são bolos e biscoitos. Ou uma terceira opinião que serve carne e peixe que acompanham o pão numa refeição, e a quarta opinião que servem frutas também.
A gente vai ver uma quinta opinião também em seguida. O Alter Rebbe conclui no seu livro de leis, né, o Shulchan Aruch Harav, que o certo mesmo é comer pão. Só se a pessoa realmente não aguenta mais, não consegue, tem algum tipo de sofrimento que ela pode não comer, mas o certo é comer pão. Por outro lado, o costume dos nossos mestres e líderes, né, Rabotei no ensino, os Rebes de Chabad, que é essa quinta opção, que é comer qualquer coisa. Teimá kol shehi, qualquer coisa. Por quê? A explicação é que no Passuk, que a gente viu antes, está escrito Hayom Lotim Sa'u. Quando fala o terceiro Hayom, que está ligado à terceira refeição, fala na terceira refeição vocês não vão encontrar. Então tem esse não. Aí eles concluem que o certo então é não comer na terceira refeição, que é diferente dos outros dois que estão ligados à primeira e à segunda refeição. A explicação racídica para isso, a explicação íntima, que a terceira refeição do Shabat é ligada com o Shabat no futuro do Olam Haba, Le'atil Lavo, com a chegada de Mashiach. Não terá nem comida nem bebida, a gente não vai precisar mais. E isso está ligado com toda a questão de não ter que trabalhar, se esforçar, ter dinheiro e se esfalfar, em muitos casos, para conseguir ganhar o pão, como se diz, porque não precisar de ter comida e bebida. Isso é a opinião do Beit Hadash, do Bar, no Shulchan Aruch, que Le'atil Lavo, no futuro, não terá nem comida nem bebida. Então a gente começa já a experimentar na terceira refeição, que está ligado ao Shabat do futuro, que não precisa comer. Também tem a opinião do Rabbeinu Bechai, está ligado ao aspecto de Ain, está ligado a Siló, o não, o Ain, que é o nada, que é o nível acima, que é o nível de Keter, de corona, como a gente falava isso na época, né, que é um nível que está acima desse mundo, da necessidade das coisas que tem material nesse mundo, como vai ter no futuro, não precisar ter essa necessidade material. Inclusive, uma coisa ligando com experiências pessoais, que é importante ligar isso em cada uma das nossas coisas, como esse mundo material, não só ainda, como também no futuro vai ter cada vez mais isso. Estou observando que eu estava numa cachoeira alguns dias atrás e vendo como é que tem essa força infinita, né, de geração, né, sem precisar de bomba, né, de caixa d'água para poder fazer com que surja mais água em cima, né? Então a gente tem como chegar nesse ponto no futuro em que essa geração de energia, de comida, de caloria, de alimento, de força vai vir automaticamente de Hashem diretamente para a gente. Então a Torá, isso é uma questão que o Rebbe coloca, a Torá sagrada é uma só. Aqui tem várias opiniões e a gente sabe que não se procura fazer o que é mais fácil ou a posteriori, já que não conseguiu, etc. e tal. Então, por que tem tantas opiniões assim? Se o certo é comer o pão, como conclui o Alter Rebbe, e acaba que a gente come qualquer coisa e muitas vezes a gente acaba não comendo nada, né? Estudando ou tendo uma aula. Como é que chega a esse ponto se é uma Torá única? Aprofundando a pergunta, a Seudat Shlishit, que é essa refeição, terceira refeição, que é muito elevada, inclusive está ligada com o aspecto acima do ato de comer, está ligado com esse ló, com esse ain, com não, com nada. Então, é muito elevado, que está acima de comer, mas a lei é que se come pão. E acaba que a gente não come. Então, uma coisa ou outra é contraditório. Ou muito elevada e a gente come, ou não come, porque a lei é que come. Então, a explicação, o Alter Rebbe dá no próprio Shulchan Aruch, que a mitzvah das refeições no Shabat é só por prazer e não pelo alimento. É o prazer que tem. Então, se o alimento está ligado com o prazer e não poder comer para se sustentar, né, para matar a fome, então, se o prazer é não comer, então não deve comer, porque não é o alimento em si, é o prazer ligado ao alimento. Então, quando a pessoa sofre comer algo, não deve fazê-lo no Shabat. Isso em qualquer momento.
Mas ainda no momento que está ligado a Seudat Shlishit, a terceira refeição que está ligado com o futuro, quando o Mashiach chegar. Então, sabendo da grandeza dessa refeição, que está ligada ao futuro, ao nível de Ain, de Keter, de coroa, que está acima, está ligado com o nível de Yom Kippur, e a gente percebe, é provado que em Yom Kippur a gente também não come, nem bebe. A gente está acima disso. Então, Yom Kippur é chamado de Shabbat Shabbaton. Então a gente, na terceira refeição, está ligado com o nível de Yom Kippur, Shabbat Shabbaton, está ligado com o futuro e que não tem nem comida nem bebida, então a gente também não come. Aí a questão que é colocada, como é que pode a pessoa não sente esse nível do Olam Habá, do futuro, que de Yom Kippur, a gente está no Shabbat, não está no Yom Kippur, então a gente não sente tanto isso. No Yom Kippur, muita gente sente, é mais fácil, porque é no Yom Kippur. Então isso está ligado com o dormir na Sukkah, que a gente segue o que os Rebes fazem. A gente segue os caminhos do Rebbe. Como o Rebbe sente o Olam Habá na Seudat Shlishit e não come, a gente também faz a mesma coisa. Mesmo que para a gente o prazer seria comer. Assim como dormir na Sukkah, a gente não dorme na Sukkah, porque tem vários visitantes sagrados lá. Mas a gente não percebe isso. Mas como os Rebes sentem isso, a gente segue também isso. Então, algumas questões. Por que então não vira a lei não comer? Se a gente sabe, assim como a lei é não dormir na Sukkah. Não fala a gente deve dormir na Sukkah e acaba que a gente não... que a gente deve dormir na Sukkah e acaba que a gente não dorme. Assim como aqui, deveria ser, a gente não deve comer na terceira refeição, na Seudat Shlishit. Então a explicação é que, baseado no Rebbe Rashab, que ele traz como referência no tratado de Shabbat, na Gemara, que o Rabi Yossi fala que seja a sua parte, a do Rabi Yossi, entre aqueles que comem as três refeições. O Machá explica que é para agilizar essas pessoas, porque já que tem uma lei clara na Gemara que é para comer as três refeições, porque o Rabi Yossi tem que falar que ele queria estar entre aqueles que comem as três refeições. Ele está reforçando o Rabi Yossi, segundo o Machá, para agilizar, para as pessoas perceberem como é importante comer as três refeições, incluindo a terceira refeição. Isso era para entender pelo aspecto racídico, né, de agilizar, etc. Mas não tem necessidade, porque já é claro pela lei. Então, porque no tratado do Talmud, na Gemara, se reforça o que Rabi Yossi fala, além da obrigação que já está escrito no Talmud de comer as refeições, que ele gostaria de estar entre aqueles que comem as refeições. Então, a resposta, concluindo, no futuro, o corpo e o material não perderão importância. A gente segue a opinião do Ramban, que no futuro, com a chegada do Mashiach, a gente vai voltar para esse mundo aqui, no corpo, aqui nesse mundo. Por quê? Hoje, o que liga o corpo e a alma é a comida, mas no futuro não vai ser através da comida. Quando a pessoa está se sentindo mal, por isso que tem que comer, porque comer faz com que a alma fique ainda presa nesse mundo. Não vai ser através da comida quando o Mashiach chegar. Então, a terceira refeição, a gente poderia não comer, porque não vai ser através da comida que a gente vai ligar o corpo com a alma. Mas, como a gente sabe que o corpo vai continuar tendo, pelo contrário, vai aumentar a grandeza do corpo. Não de malhação, não de louvar e sacrificar pelo corpo, mas porque vai ter uma grandeza no mundo material. Então, é só uma dica para satisfazer o corpo nesse mundo que ainda existe, nesse mundo que é o mundo material, num ambiente do futuro que está ligado à terceira refeição. Por isso que a gente come qualquer coisa para ter essa dica que no futuro, mesmo no Olam Habá, que ainda a gente não está de uma forma clara, a gente já tem um pouquinho do gosto de comer alguma coisa, porque comer vai ser uma coisa não obrigatória, mas está ligada com a grandeza do material. A gente já sente um pouco disso na Seudat Shlishit, mas não como obrigação para poder juntar o corpo com a alma, mas num nível mais elevado em que
a comida vai ter uma importância não para manter a alma no corpo. Por isso que, quando o Mashiach chegar, também vai ter uma refeição física, real, que a gente vai comer o chorabá desse touro e do Leviatã, que é esse peixe grande, que vai ser real, a gente vai comer, então a gente vai sentir, mas não porque vai ser uma necessidade, mas porque vai estar ligado com esse prazer, né? Ligado a Levi, que acompanha, um prazer de estar acompanhado do nosso de Hashem, do nosso Senhor. A alma se alimentará pelo corpo. Por isso que Rabi Yossi fala sobre aqueles que comem. Não fala que comem pão. É qualquer coisa. Que então será o seu prazer, da gente chegar nesse nível. Então, resumindo, a gente não tem obrigação de comer, a gente não precisa da sobremesa. Se a gente está nesse nível hoje, que a gente consegue se abster, ótimo, e muito mais ainda, sentir o gosto que vai ter no futuro do material que vai estar tão elevado que a gente não vai ter por obrigação, mas pelo prazer. A gente está aqui de volta nesse mundo, depois de ter conseguido refinar tanto o mundo que o material vai estar elevado e está divino. Que seja agora, já com Mashiach, Now, chegar nesse nível que a gente não precisa de sobremesa, mas pode comer a sobremesa na cidade Shlishit como um gostinho de como será no futuro com Mashiach, Now.